Diferentemente do que a maioria das pessoas pensa sobre o ano de 2024, eu sinceramente não acho que tenha sido um ano tão ruim assim, como muitos dizem, quando a gente tá falando de videogames, né? A gente teve grandes lançamentos da indústria, teve Final Fantasy VII Rebirth, a gente teve Silent Hill 2 Remake, Black Myth Wukong, Like a Dragon Infinite Wealth, Call of Duty Black Ops 6, a DLC do Elden Ring. E isso eu tô falando só dos principais lançamentos, né? Ou lançamentos aqui que concorreram a alguma premiação no fim do ano, como o The Game Awards. Então, se a gente parar pra pensar, você vai ver que teve ainda mais lançamentos, bons lançamentos, né, no decorrer do ano. Mas pra mim, nenhum desses que eu falei foi melhor do que Metaphor ReFantazio. E é sobre esse jogo que eu quero conversar com vocês agora. You think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. E antes de começar essa review, eu queria falar que eu nunca fui muito fã de jogos de RPG de turno. Eu já tive experiência com alguns, então Pokémon eu joguei bastante quando eu era mais novo. Joguei os recentes também, né? Apesar do sistema de combate ter mudado um pouco, ainda é basicamente um jogo completamente de turno, né? Eu joguei South Park também, o Stick of Truth e o outro que eu não vou lembrar o nome, que é um nome muito complexo. E mais recentemente eu joguei, acho que a maioria das pessoas jogou Baldur's Gate 3, né? Que inclusive, cara, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Simplesmente sensacional. E outra coisa que eu queria comentar é que essa é a minha primeira experiência completa com o jogo da Atlus, que é justamente a desenvolvedora do Metaphor ReFantazio. Eu lembro de ter jogado algum Persona, eu acho que foi o 5, que são vários Persona, tem Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 3 Reload, enfim, eu não lembro qual que eu joguei especificamente, mas foi uma experiência muito rápida, acho que eu joguei ali, se eu joguei 2 horas foi muito. E por que que eu nunca joguei jogo do Persona? Primeiro de tudo, e talvez eu tenha sido burro anteriormente, cara, eu sempre tive muito preconceito com esses jogos meio anime. Eu sei que o jogo não é anime, tá? Fãs de Persona, fãs de jogos da Atlus. Eu sei que o jogo não é anime. Mas eu tô falando dessa questão japonesa, né? Eu não sou o maior fã de cultura japonesa no mundo. Então, talvez eu tenha sido burro, porque Metaphor foi um jogaço pra mim também, né? É um jogo incrível e é definitivamente o melhor jogo que eu joguei de lançamento em 2024. E olha, como eu disse, a gente teve bons lançamentos aí no ano passado. Mas Metaphor realmente é um nível acima de todo o resto pra mim. Bom, e o que é Metaphor ReFantazio? Pra mim, o principal ponto do jogo é a sua história, como um bom RPG tem que ser. Dentro do jogo, a gente tem o reino de Eucrônia, que é dividido em algumas cidades principais que a gente vai visitando ao longo do jogo. Esse reino, ele é dividido entre tribos, então é uma coisa muito interessante, porque já no início, o jogo mostra pra gente que o reino, ele é muito desigual, né? Ele tem muito preconceito, muita segregação, como acontece na vida real. Esse reino é unificado e comandado por um rei, só que esse rei, ele é assassinado dentro do quarto na primeira cena do jogo. Você vai abrir o jogo, vai passar essa cena. Inclusive, essa cena, sempre que você abrir o game, ela vai estar passando ali antes de você começar o game. E como deveria acontecer naturalmente, esse poder do reino, com a morte do rei, deveria ser transferido para o príncipe. Só que o grande problema é que o príncipe ele foi amaldiçoado e ele tá num coma profundo. Então, obviamente, ele não pode assumir o poder do reino. Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui da história para não dar spoiler, tá? Mas o jogo ele começa a partir daí. O nosso personagem, ele é da tribo Elda, que é a tribo com o pior status, assim, de todo o reino. Então, você vai andar na cidade, você vai ver que as pessoas têm muito preconceito com esse personagem especificamente. Só que esse personagem que a gente controla, ele é amigo de infância do príncipe. Então ele vai atrás dessa história e começa um jogo político. Como ele não pode assumir o trono, eles meio que lançam ali uma competição para ver quem que vai assumir o trono. E nessa competição, você tem que fazer algumas missões específicas, né? Então, o reino inteiro pode competir e aí não tem essa questão de segregação.
Então, tanto um Elda pode competir, como todas as outras tribos. Então, cara, o jogo ele é cheio de plot twist e é um jogo muito político, né? Então, se você gosta dessa coisa de disputa de poder, de política, tem boas chances de você se interessar pelo jogo, mesmo você não sendo muito fã de RPG de turno, porque a história do jogo ela é muito boa. Eu terminei o jogo com 90 horas de duração aproximadamente, e talvez você tá se perguntando, mas caramba, será que 90 horas segura toda essa história, cara? E eu vou te dizer que sim. Vou explicar alguns detalhes pra vocês do jogo ao longo dessas 90 horas, que foi o tempo que eu terminei. Eu sei que tem gente que termina com menos. Eu já vi gente terminando com 60, 65, tem gente que passa de 100. Então tudo depende da maneira que você se dedica ao jogo, porque tem muita coisa pra fazer no jogo ao longo da sua campanha. Mas sim, o jogo ele consegue se sustentar muito bem essas 90 horas, muito graças ao combate do jogo, que é um ponto altíssimo aqui de Metaphor Refantasio. Eu tô ligado que o combate do Metaphor, ele é muito parecido, né, com o do Persona, com o do Shin Megami Tensei também, só que o Metaphor ele tem um diferencial que dá um respiro muito interessante pro jogo, porque você imagina jogar 90 horas de jogo de um RPG de turno. Para muitas pessoas pode ser cansativo, porque os RPGs do Japão, eles têm aquela questão de entrar na tela de combate, aí você vai lutar, quando você vence o combate, aparece aquela tela, né, de vitória triunfante, como é no caso do Metaphor Refantasio. Só que o Metaphor tem uma questão muito interessante, que é o combate em tempo real, que não existe em outros jogos da Atlus. Então, eu não sei como que é a regra específica, eu acho que quando você se você for pelo menos um nível acima do monstro, basta que você aperte ali o quadrado, né? Se você estiver jogando no PlayStation, você vai bater no bicho e o bicho vai morrer na hora. Então, você não precisa necessariamente entrar no combate de turno. Então, ele consegue mesclar isso muito bem. Só que a maior parte do tempo, realmente, o combate ele vai ser ali por turno. Só que também tem a opção de você fazer a luta em tempo real. E isso, cara, é muito interessante, porque as dungeons do Metaphor, elas são muito grandes, né? Então, tem dungeon ali que eu demorei 3 horas, basicamente. Muito por conta da dificuldade de chefe, é verdade. Só que imagina você tá numa dungeon muito grande e você você pega um mob ali de bicho e você tem que enfrentar todos os inimigos no combate de turno. Isso pode ser um pouco maçante. Então, isso dá um respiro muito bom pro jogo, dá um diferencial também, né? Porque o combate por tempo real, eu prefiro o combate por tempo real, e quando você faz essa mistura, né, acaba que agrada ali os dois públicos. Então, é um negócio que ficou muito bom no jogo, que realmente ajuda muito o jogo a ser mais fluido. Bom, combate de por turno todo mundo já conhece, e no Metaphor Refantasio especificamente, a gente tem uma árvore de habilidades que são os arquétipos. E como que funciona os arquétipos? O arquétipo é uma árvore de habilidade que tem várias classes diferentes. Cara, é muita classe. Eu vou deixar até uma imagem aqui pra vocês darem uma olhada nas classes. Então, você vai ter mago, arqueiro, curandeiro, lutador, espadachim, cavaleiro e um monte, cara. Tem muita mesmo. E o mais bacana disso tudo é que você consegue desenvolver a classe que você quiser. Então, não existe restrição de classe por personagem. Então, você vai ter ali um membro da sua party que ele vai começar como cavaleiro. Mas se você quiser fazer curandeiro pra ele, cara, não tem problema nenhum. Se você quiser que o seu boneco comece como mago e depois ele vire um cavaleiro também, que é uma coisa completamente diferente, né? Ou você quer que ele seja um lutador e depois ele se transforme num polímata, né? Que é uma das classes também, não tem problema. Então, as possibilidades, obviamente, elas não são infinitas, mas, cara, tem muita opção e você consegue desenvolver isso para todos os personagens, né? Então, você pode montar um squad ali com 4 personagens da mesma classe, uma classe diferente para cada um. Por ser um jogo longo, né, de 90 horas, acaba que isso também ajuda a dar um fôlego. Então, na classe de mago, por exemplo, você consegue avançar para feiticeiro e o último nível de feiticeiro é o Warlock, né? É basicamente a última fase ali da classe do mago. E isso também acontece com outras classes, né? Como acontece em RPGs aí, os MMOs mais antigos, né? Como Ragnarok, que você começa em uma classe inferior e você
evolui a própria classe. É interessante porque você pode mudar isso a todo momento. Então, se você tá numa dungeon em que os personagens, né, os inimigos, têm fraqueza de fogo, por exemplo, você pode colocar ali 2 feiticeiros, né, que vão dar um dano bacana. Mas se os inimigos têm fraqueza contra dano físico, então você pode mudar também, você pode colocar 4 bonecos ali que dão dano físico e não tem problema nenhum, né? Então são muitas opções de combate, então o jogo ele não fica cansativo e exaustivo hora nenhuma quando a gente tá falando desse combate, justamente porque você pode fazer várias builds, cara, é muita coisa, tem... não quero dar spoiler, mas tem mais de 4 personagens, então você pode trocar entre os personagens ali, às vezes algum que você gosta mais, se identifica mais. Isso aqui é fenomenal, isso aqui ajuda muito também a dar um fôlego extra pro jogo. Cara, como os personagens do Metaphor são bons, todos são excepcionais. Você vai aumentando a sua party, né, do decorrer do aqui. Você começa com um aliado e depois você consegue outro e assim por diante. Então o limite máximo da sua party é 4. E, cara, todos os personagens são muito bons, de verdade mesmo. É outra coisa que faz esse jogo ser tão bom. Todos os personagens têm uma história muito interessante por trás. É uma coisa que você consegue explorar no decorrer do jogo. Eu achei a profundidade deles muito boas, da maioria deles. E eu não diria que são quests, como em Baldur's Gate 3, por exemplo. Você consegue levar a história dos personagens adiante por meio de quests, mas você consegue desenvolver a lore dos personagens por meio do relacionamento. Eu sei que isso é uma coisa comum no Persona, mas como eu não joguei Persona, eu não consigo me aprofundar muito nisso. Mas no Metaphor, você precisa desenvolver o seu relacionamento com os personagens até para você evoluir os seus arquétipos. Então, por exemplo, se você quiser evoluir de mago para feiticeiro, você precisa, obviamente, upar um pouco o seu boneco, mas você precisa desenvolver o seu relacionamento com um personagem específico. Isso vale para todas as classes, tá? Então tem um personagem lá que eu precisava de grau 8, que é o último grau de relacionamento, para conseguir evoluir. E eu já tava upado, né, como eu falei. Só que eu não consegui evoluir ainda porque você tem que desenvolver esse relacionamento. E quando você desenvolve o relacionamento, você aprofunda ainda mais na história dos personagens. Cara, todos os personagens são muito interessantes, são personagens bonitos, né, cativantes também. A dublagem do jogo, eu tô jogando em inglês, a dublagem de todos os personagens combina muito. O voice acting desse jogo também ficou, assim, uma coisa de outro nível pra mim. Uma coisa que me surpreendeu muito, cara, que eu nunca vi, eu não sei se no Persona é desse jeito também, mas o sistema de calendário desse jogo é muito interessante. Então, dentro do jogo, você tem dias da semana normais, né? Eu acho que são 5 dias na semana, não 7, como é na vida real. E cada dia da semana tem um nome específico dentro do jogo. Então, tem a Aquafeira, eu acho que tem Metalfeira também. Tem a Ócio-feira, essa eu lembro porque na Ócio-feira você consegue comprar alguns itens com desconto, né? Nas lojas, cidades. Então é até uma boa estratégia, né? Você esperar a Ócio-feira para fazer as compras, né, de equipamentos para seus personagens. As missões principais, né? O jogo tem alguns capítulos principais. As missões principais, o jogo te dá um tempo para que você se prepare para a missão principal. Então como que isso funciona? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui para não dar spoiler. Daqui 20 dias você tem que se preparar para lutar contra esse personagem específico. Então, dentro do jogo, vão se passar 20 dias até que chegue a quest principal, vamos dizer assim. E dentro desses 20 dias, tem muita coisa para você fazer. Não pense que o jogo é vazio de conteúdo, porque não é. O que você pode fazer nesse período, né, de 20 dias? Você pode pegar contratos para eliminar monstros em dungeons, e é muito interessante porque existe uma explicação por trás dessas quests de contrato. Às vezes pode ser um monstro que tá afetando a entrega de uma mercadoria numa cidade, por exemplo. E aí você aceita esse contrato, né? Você vai lá, faz a dungeon, mata o boss, e aí você vai ganhando dinheiro, né? Vai também farmando ali, upando de nível, pegando novos equipamentos. Você consegue justamente desenvolver o relacionamento com os personagens também.
Você consegue cozinhar, você consegue plantar semente, pra que você cozinha, né? Pra você conseguir algum buff. Então, vou cozinhar aqui uma comida que vai me dar resistência a fogo, por exemplo. Então, cara, tem muita coisa pra fazer dentro das cidades mesmo, né? São várias quests que você pode fazer. Não são só os contratos, tem algumas quests pessoais, né? De NPCs que você acaba encontrando ali dentro da cidade. Então é muita coisa pra fazer. E quando você sai de uma cidade pra um alvo de contrato, os dias também se passam. Então, vamos supor, você saiu de uma ilha e foi pra outra ilha. O tempo não é instantâneo, né? O tempo passa dentro do jogo também. Então, se são 20 dias, você vai fazer uma dungeon, já são 19 dias. Então, você faz a dungeon no dia 19 e volta, já contou um dia. Então, tudo é muito bem pensado, sabe? Isso também é uma coisa muito interessante. Algo que eu, sinceramente, não tinha visto antes e que eu achei fenomenal, cara. Muito, muito interessante mesmo. E tem vários outros pontos também que eu acho que merecem elogios aqui. Eu acho que a trilha sonora funciona muito bem, apesar de não ser a minha favorita de todos os tempos. Por exemplo, Final Fantasy VII Rebirth eu acho que foi bem merecido ali o prêmio no The Game Awards. Mas é uma trilha sonora que funciona muito bem, né? Tudo se encaixa muito bem ali. Eu só achei um pouquinho enjoativa a música do combate, mas isso é uma coisa mais pessoal. O jogo tá disponível em português do Brasil também, o que é ótimo, porque por ser um RPG tem muito texto, né? Eu particularmente gosto de fazer essa leitura dentro do jogo. Eu sei que muitas pessoas não gostam e muitas pessoas não falam inglês ainda, né, cara? Então, hoje em dia eu acho que já é uma obrigação as empresas traduzirem seus jogos para português. E é um elogio para Atlus, porque vários jogos ainda não têm essa tradução para português aqui do Brasil. E cara, a direção de arte desse jogo é incrível, realmente incrível. Os menus desse jogo aqui é um negócio assim absurdo. E você usa muito menu, né? Por ser um RPG também, você vai mexendo ali na party, vai mexendo ali nos arquétipos. Tem muito item nesse jogo também. Então, o menu desse jogo aqui, ele é muito simples de mexer e ele é muito bonito, cara. Vocês estão vendo aí nas imagens, é um negócio, assim, realmente absurdo de bonito. E, bom, eu acho que esse jogo aqui, ele é tão bom, cara. Ele é tão redondinho e eu me considero uma pessoa meio idiota, né? Por não ter dado chance pra outros jogos da Atlus anteriormente. Agora que eu terminei Metaphor, eu pretendo visitar aí Persona, basicamente a saga inteira, vamos ver. Vou fazer uma pesquisa pra ver qual jogo que eu tenho que jogar primeiro de Persona. Eu vou ter que dar uma chance para os outros jogos da Atlus agora que Metaphor me surpreendeu. Provavelmente Persona, eu tenho certeza que eu vou gostar muito também. E, manos, é isso. Metaphor realmente foi um jogo que me surpreendeu demais, positivamente. Não esperava que fosse tão bom. Eu fui, vamos dizer assim, não diria que convencido, né? Mas eu sigo um rapaz no Twitter que elogiou tanto esse jogo. E eu sei que as opiniões dele geralmente batem com a minha, então por isso que eu dei essa chance. Se você tiver interesse em jogar Metaphor, eu sugiro que você baixe o prólogo, né? Você consegue baixar aí na Steam, na PlayStation, no Xbox, eu acho que todas as plataformas você consegue baixar o prólogo, porque o prólogo ele já é muito grande, cara. Eu acho que eu fiz o prólogo em 6 horas e eu gostei demais, e aí comprei o jogo e, cara, me apaixonei realmente. Metaphor é um jogaço, recomendadíssimo, é um jogo que você precisa jogar. E é o meu jogo definitivamente do ano de 2024, considerando os lançamentos. E queria saber a opinião de vocês. Vocês jogaram Metaphor? Vocês preferem Final Fantasy VII Rebirth? Conta aí pra mim que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu a todo mundo que assistiu. Abraço.